vídeo de hoje eu tô trazendo aqui uma figura feminina atemporal que já apareceu em muitas séries, filmes, livros, que ela tá presente bastante no imaginário, principalmente quando a gente fala sobre Idade Média e lendas arturianas. Eu tô falando dela, da irmã, princesa, bruxa ou deusa, também chamada de Morgana a Fada. É bem provável que em algum momento da sua vida você já deva ter escutado que Morgana é nome de bruxa. Mas de que bruxa? A referência vem da Morgana presente nas lendas arturianas, que na grande maioria ela é apresentada como irmã do rei Arthur. Sim, aquele da Távola Redonda e dono da Excalibur, a espada mágica do rei honrado. E se por um lado a imagem do rei Arthur é sempre de um herói, de uma pessoa honrada e de coração bom, sempre fica muito definido que ele é o mocinho da história. Quando falamos de Morgana, o mistério por trás da sua personalidade, poder e intenção é o que se estabelece nas nossas mentes. A Morgana aparece na série Merlin de 2008, na série Camelot de 2011, na adaptação cinematográfica As Brumas de Avalon, que é baseada nas Brumas de Avalon, livro, que eu confesso que é um dos meus livros favoritos. Ela também é mencionada rapidamente em Harry Potter, e também a gente consegue encontrar ela em vários decks de tarô, como é o caso do tarô arturiano, que ela fica com a carta da lua. Mas antes de falar da Morgana, deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Samantha Tedesco, eu sou escritora e sou estudante de História. Agora eu estou gravando esse vídeo final de novembro de 2024, então se você estiver assistindo no futuro, provavelmente eu já vou estar formada e já vou ter publicado outros livros, que vão aparecer aqui na tela, os que eu publiquei agora, que são dois, tanto na minha escrita, quanto nos vídeos aqui no YouTube e nas outras redes, eu foco em falar sobre bruxas reais, Inquisição e temas relacionados a esse período, ou ao ápice desse período, até porque as bruxas elas estão presentes na sociedade por muitos e muitos anos, desde a antiguidade até a nossa atual era contemporânea. Agora, voltando a falar da Morgana, muita gente, principalmente da bruxaria natural ou da Wicca, acredita que a Morgana, no passado, antes da Idade Média, ela era, na verdade, cultuada como uma deusa. Outras pessoas acreditam que a Morgana, na verdade, foi inspirada nas suas características na Morrigan, uma deusa celta, na Medeia e na Circe, deusas gregas, por conta de alguns poderes em comum e semelhança em alguns posicionamentos nas narrativas arturianas. Mas é somente nas narrativas arturianas que a gente pode se basear sobre a personalidade e origem da Morgana, já que, apesar dela ter claramente características ligadas à cultura celta, não existe um documento ou uma evidência maior que sirva como prova de que ela era cultuada como uma deusa e passou a se encaixar como uma personagem cristã. E aqui é importante eu mencionar para vocês que, apesar da gente ter a falsa ideia de que na Idade Média a Igreja Católica dominava tudo e que a bruxaria era altamente demonizada, que a ideia que a gente tem de bruxa da Inquisição é mais para frente, lá no Renascimento, no século XVI. Quando a gente fala de lendas arturianas e da Morgana, a gente fala de Idade Média, principalmente entre os séculos XI a XIV, que é o período que as aventuras do rei Arthur e dos seus cavaleiros, assim como dos outros personagens que a gente conhece, desde o Lancelot até o Merlin, a Dama do Lago, todos eles vão ganhando realmente essa estrutura, esse arquétipo de cada personagem que a gente conhece hoje, e a Morgana também. E quando a gente para analisar as diferentes
versões escritas por escritores de nacionalidades diferentes sobre o Rei Arthur e sobre a Morgana, a gente consegue perceber que, através do tempo, essa relação de que o místico poderia tender mais para o lado negro da força, digamos assim, ela é uma ideia que ela se aproxima bem mais da Era do Renascimento do que do início da Idade Média. A Idade Média vivia com muito mais tranquilidade em relação ao místico, a costumes antigos dos povos pagãos celtas, gauleses, irlandeses, do que a gente pensa, né? Do que é retratado em muitos filmes. E o próprio Rei Arthur, ele é baseado em várias lendas desde a época da invasão dos romanos. O Rei Arthur, ele não é retratado como um herói simplesmente só pela idealização do que seria um rei honroso, mas sim porque ele também representaria um salvador político das Ilhas Britânicas. A Igreja Católica, ela, na Idade Média, ela era detentora da maior parte do conhecimento, da questão do aprendizado de artes mais reservadas. Os primeiros sacerdotes intelectuais da Igreja, eles se preocuparam em traduzir, em replicar vários dos filósofos da antiguidade. E a Igreja Católica, ela não se tornou, entre aspas, intolerante de imediato com os povos antigos. Na verdade, muitos dos costumes e muito do calendário pagão foi aproveitado e incorporado ao calendário cristão romano. Isso aconteceu, por exemplo, na data do Halloween, que inclusive tem vídeo aqui no canal sobre isso. E por que eu estou falando isso? Porque a gente consegue perceber essa transformação da Morgana como uma personagem que inicialmente ela foi descrita como Morgana a fada, como a rainha de Avalon, que era um ser místico e disposto ali a ajudar quem chegava em Avalon, principalmente o Arthur. Ela aparece com asas no livro Vita Merlini, em latim, ou em português Vida de Merlin, que provavelmente ele foi escrito em torno de 1150. Nessa primeira aparição, o único mistério que tem é o mistério que gira em torno de criaturas místicas no geral. Ela tem outras irmãs também que moram com ela, mas não tem uma ligação aparentemente sanguínea com o Arthur. Um tempo depois, descrita por um outro escritor, no romance Draco-Normânicos, ela já aparece sendo apresentada como irmã curandeira do Arthur. E nesse texto ela está ali disposta a curar o Arthur e outros personagens. Com pomadas milagrosas, ela é considerada também uma personagem muito querida, muito poderosa e benevolente. Isso ainda no século XII, por volta de 1168, que foi a primeira edição desse livro. 2 anos depois, um outro romancista francês, ele também publica e descreve a Morgana da mesma forma, dando uma ênfase nessas pomadas milagrosas. Quando a gente chega no final do século XII, um escritor alemão chamado Hartmann von All descreve a Morgana como uma fada poderosa que é capaz de comandar demônios e qualquer animal, também sendo capaz de transformar homens em animais. Mas apesar desses poderes que ela tem, de serem de uma natureza mais sombria, ela ainda tem uma personalidade voltada para curar as pessoas. Então, a partir desse texto, a gente já começa a ver uma ambiguidade sobre a figura da Morgana. Quando a gente fala da Morgana no século XIII, a gente já começa a perceber o quanto que a mudança na descrição dela é significativa. Mas antes de continuar, eu quero te pedir para que você já deixe o seu like e se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e já se inscreva e ative o sininho de notificações
para assim toda vez que eu tiver um conteúdo novo postado aqui, o YouTube te recomendar. A Morgana dos livros do início do século XIII está presente na Vulgata, que são 5 obras diferentes de histórias do Merlin, Lancelot e Santo Grau, além da morte do rei Arthur. Na história que é focada no Merlin, a Morgana ela aparece como filha somente da Igraine, que é esposa do Uther Pendragon e paz do Arthur. Ela também é filha só da Igraine nas Brumas de Avalon, sendo apenas meia-irmã do Arthur. Aqui nessa versão, assim como muitas donzelas de sangue real, a Morgana foi enviada para um convento desde novinha para estudar. Algo muito comum nessa época, até porque a igreja ela se responsabilizava pela questão do estudo. Mas lembra que eu falei que na Idade Média a igreja ela era muito mais tolerante em relação a hábitos pagãos e que ela estava bem mais habituada a determinados comportamentos, pois ela estava tão habituada que ela permitiu, né, que as histórias arturianas elas envolvessem uma personagem que aprendeu a desenvolver poderes místicos dentro do convento. Sim, no século XIII, nessa obra, a Morgana ela é descrita como a irmã mais velha que foi enviada para um convento para aprender a ser uma dama e ali aprendeu as artes ocultas, se tornando uma mulher muito poderosa, temida e com o título de Morgana a Fada. Já na Vulgata do mesmo século do Lancelot, ela cresce no convento e quando ela vai para a corte, ela tem um desentendimento com a Guinevere e elas não se suportam, elas não se dão nem um pouco bem. E é por causa da Guinevere que ela resolve ir embora da corte e resolve seduzir o Merlin para que ele ensine ela as magias e os mistérios ocultos mais densos e poderosos. É a partir dessa obra também que a Morgana e a Guinevere elas não se dão bem. Ela também captura o Lancelot, tenta seduzir porque ela ficou sabendo que a Guinevere é apaixonada pelo Lancelot e vice-versa. Aí ela tenta seduzir, mas ele se mantém fiel aos sentimentos pela Guinevere. E é importante ressaltar que aqui nessa obra a Morgana ela é descrita como uma mulher muito fogosa. Depois nós temos a pós-vulgata, que é a partir daqui que a Morgana ela é descrita como a antagonista do Arthur. Ou seja, enquanto o Arthur ele representa o protagonista bondoso, honrado e que se preocupa com a construção e a proteção do reino, a Morgana está ali representando o mal como uma pessoa que odeia o Arthur simplesmente porque ele é bom. Então, o papel dela ali é odiar o Arthur e tentar destruir o reino dele. E passado mais um tempo, numa outra versão, a morte de Antur, a Morgana é apresentada como a traidora do Arthur. Ela já tem a fama de braba na corte e em um determinado momento ela está conversando com o Arthur e ela pede para que ele reserve um tempo para que ele mostre a Excalibur para ela, porque ela está muito curiosa. Aí ele mostra e ela pede se ela pode ficar um pouco com a Excalibur para admirar. Ele aceita, ele diz que não quer contrariar a irmã de jeito nenhum. E ao invés de ficar só para contemplar a Excalibur, na verdade ela entrega para um amante dar fim no rei, mas dá tudo errado. E a Morgana é revelada a traidora. E enquanto a Morgana está fugindo, ela joga a Excalibur no lago. Porém, dentro do pós-Vulgata, existem outras aventuras e narrativas arturianas. E, na suíte pós-Vulgata do Merlin, a Morgana, ainda que apresente traços malvados, ela também é aliada do Arthur. E aqui ela tem raiva da Guinevere e do Lancelot por traírem o irmão dela. Esse sentimento um tanto quanto dual e oposto que ela tem apresentado pelo Arthur na suíte pós-Vulgata do Merlin é
é presente na morte de Antur do século XV, porque ela passa vários momentos planejando em como destruir ou até assassinar o Arthur, mas no momento que ele precisa, ela está ali à disposição dele. Inclusive, quando ele é gravemente ferido e levado para ser curado em Avalon, a Morgana e outras mulheres vão com ele no barco já para ir fazendo o processo de cura e ela fica claramente desesperada e muito afetuosa com ele. Parece mais assim uma questão de birra entre irmãos. Como se a Morgana ela fosse a irmã mais velha que não teve tanta atenção, mas que apesar de um certo ciúme em relação ao Arthur, ela o ama muito. A Morgana ela faz aquele papel do tipo, olha, só eu posso mexer com ele, e mais ninguém. E se você chegou até o final, eu te agradeço e vou te agradecer mais ainda se você interagir, deixando seu like, seu comentário, se inscrevendo, compartilhando, enfim, me ajudando a fazer esse canal crescer e eu poder publicar mais vídeos, né, para você assistir, tá bom? Um beijo e até a próxima!